O poder de fazer o melhor mesmo quando ninguém está vendo. Era uma noite silenciosa, quase poética, quando o relógio marcava o retorno de mais uma palestra. Não havia multidões, apenas duas almas cansadas e cheias de histórias. Eu e meu amigo Renato. Diferente de muita gente, nunca aprendi a dirigir. Não por medo, não por falta de oportunidade, mas simplesmente porque nunca senti prazer no volante. Escolhas simples moldam quem somos, e essa foi a minha. Renato, sempre generoso, assumia o papel de motorista em nossas viagens. Lembro de uma noite em especial, quando estávamos voltando de uma pequena cidade quase na divisa entre estados. Havíamos terminado uma atividade intensa que se estendeu até tarde. Entre palestras, abraços e conversas, o tempo escorreu pelos dedos. Quando enfim pegamos a estrada, já passava das 11h30 da noite. O corpo cansado pedia descanso, mas era o estômago que gritava mais alto. A última refeição havia sido horas antes, e naquela estrada quase deserta, a fome nos acompanhava como um passageiro invisível. A cada quilômetro a esperança diminuía. Postos fechados, restaurantes apagados, tudo parecia conspirar para que a noite terminasse apenas com cansaço e silêncio. Foi então que uma luz fraca rompeu a escuridão. Um posto de gasolina, pequeno e simples, se revelou como um farol no meio do nada. Renato entrou sem pensar duas vezes. Lá dentro, uma estufa iluminada abrigava apenas 2 bolinhos esquecidos pelo tempo. Nos aproximamos do balcão como quem encontra um tesouro. Por favor, podemos levar esses 2 bolinhos? Perguntei com urgência misturada à fome. O atendente olhou para nós e, com uma sinceridade rara, respondeu: se fosse vocês, eu não comeria isso não. Naquele instante, sem perceber, aquele homem nos deu uma lição que ficaria marcada para sempre. Poderia ter acabado ali. Ele poderia ter nos vendido os bolinhos, poderia ter apenas feito o trabalho que lhe cabia, atender clientes. Mas não. A atitude dele foi além da obrigação. Ao invés de apenas constatar que não havia mais nada disponível, sua voz carregava preocupação genuína. E não tem como preparar um sanduíche? Perguntei, tentando achar uma saída. Ele sorriu com humildade. A cozinha já fechou, mas esperem. Posso improvisar um sanduíche frio. Não vai ser nada elaborado, mas pelo menos vai matar a fome de vocês. Naquele momento simples, presenciamos o que significa excelência de verdade. Não se trata de ter todos os recursos, mas de fazer o melhor com o que se tem. Ele poderia ter dito não. Poderia ter apenas repetido que a cozinha estava fechada. Mas ele escolheu dar o passo além, oferecer o que podia dentro das limitações. E não foi apenas um sanduíche que recebemos. Foi uma lição silenciosa de humanidade, de dedicação, de não aceitar o mínimo quando é possível oferecer algo mais. O pão, o queijo e o presunto simples se transformaram em um banquete porque estavam temperados com generosidade. Enquanto comíamos, senti um nó na garganta. A vida não é feita de grandes palcos, mas de pequenos gestos que mudam tudo. O homem daquele posto não nos conhecia, não tinha obrigação alguma, mas nos entregou algo que dinheiro nenhum pode comprar: cuidado. Na manhã seguinte, ainda lembrando daquele gesto simples, uma reflexão me atingiu. Quantas vezes deixamos de dar o nosso melhor porque acreditamos que ninguém está vendo? Quantas vezes arrumamos a cama apenas quando alguém vai visitar? Ou colocamos um sorriso apenas quando há plateia? A excelência não começa no palco. Ela nasce nos bastidores, nos pequenos atos silenciosos que ninguém aplaude. É quando você levanta, olha para o espelho e decide ser sua melhor versão mesmo que não haja olhos para notar. É quando você faz o que precisa ser feito não para ser visto, mas porque entende que seu padrão de vida não pode ser definido pela mediocridade. Lembro de olhar meu próprio reflexo naquele dia. Sozinho, penteei o cabelo, ajeitei a barba e arrumei o quarto. Não havia testemunhas, apenas eu e Deus. Mas foi nesse instante que percebi: se eu não fizer o meu melhor para mim mesmo,
Como poderei fazer pelo mundo? A mediocridade não chega de repente. Ela se infiltra devagar, nos detalhes, nos depois eu faço, nos ninguém vai ver. Até que um dia ela se torna hábito e rouba de nós a chama que nos move. E o oposto também é verdadeiro. O capricho vira hábito. A dedicação silenciosa se transforma em caráter. Foi aí que entendi. Excelência não é sobre reconhecimento, é sobre identidade. O que você faz quando ninguém está olhando revela quem você realmente é. Vivemos em uma geração que muitas vezes, sem perceber, normalizou o mínimo. Fiz o que deu, virou justificativa para tudo. Mas será que nascemos para o mais ou menos? Será que fomos criados para passar pela vida apenas cumprindo tabela? Não. Existe uma força dentro de nós que se revolta contra isso. Uma energia que clama para ir além, para não se contentar com o raso. A mediocridade é confortável porque exige pouco, mas ela cobra caro. Cobra seus sonhos, sua essência, seu legado. O atendente daquele posto poderia ter seguido a regra, mas escolheu quebrar o padrão. E isso me fez pensar. Quantas vezes aceitamos o fechado como resposta final, quando poderíamos abrir uma nova porta? Quantas vezes aceitamos que é o que tem, sem nos perguntar o que mais eu posso fazer? A excelência não é sobre perfeição, é sobre compromisso com algo maior. É decidir que sua vida não será guiada pelo acaso, mas pela intenção. É o ato de fazer o melhor mesmo com pouco, porque esse pouco feito com coração se torna muito. Cada vez que você escolhe o capricho ao invés da pressa, a entrega ao invés do descuido, você envia uma mensagem para o universo. Eu estou pronto para mais. Na correria do dia a dia, nos perdemos entre o urgente e o importante. Passamos horas resolvendo incêndios e esquecemos de construir a casa. O urgente mantém a vida em movimento. O importante dá sentido ao movimento. Meu avô costumava me acordar com duas perguntas que pareciam simples, mas carregavam peso eterno. Quais são seus planos para o futuro? O que você realmente quer da vida? Na infância, aquilo soava como incômodo. Na vida adulta, percebi que eram chaves. Ele não queria respostas prontas, queria me forçar a pensar além do hoje. A excelência mora aí, em não viver apenas pelo momento, mas plantar algo que frutifique para o amanhã. Você já parou para pensar no legado que quer deixar? Não falo de bens, falo de marcas invisíveis que ficam no coração das pessoas. O atendente que nos serviu um sanduíche frio naquela madrugada, talvez nunca saiba, mas deixou em mim uma semente que hoje floresce neste texto. No final, não se trata do que temos, mas do que construímos nos outros. Não é sobre o tamanho da conta bancária, mas sobre a profundidade das pegadas que deixamos no caminho. Existe uma diferença gigante entre fazer o que é obrigatório e viver além da obrigação. A obrigação é o ponto de partida, não de chegada. Pessoas excelentes entendem que o mínimo não define quem elas são. É apenas o chão de onde saltam mais alto. Ser excelente não é ser perfeito. É ser humano, mas comprometido. É olhar para o trabalho, para a família, para os próprios sonhos e decidir: eu vou além, porque minha vida merece mais do que o raso. Naquela noite, não recebemos apenas um sanduíche. Recebemos uma prova viva de que o extraordinário mora no simples, de que a excelência não depende de recursos, mas de intenção. E hoje, escrevendo estas palavras, quero te desafiar. Qual é o seu sanduíche frio? Qual é a atitude simples que você pode fazer hoje, mesmo com pouco, mas que carrega dentro dela um pedaço do seu melhor? A vida é curta demais para ser vivida no modo tanto faz. Cada pequeno gesto pode ser uma faísca que acende uma chama eterna. A excelência não é um lugar que se alcança, é um caminho que se escolhe todos os dias. Decida hoje viver além da obrigação. Decida hoje colocar capricho no que ninguém vê, porque é aí que nasce quem você realmente é. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa de esperança. E se quiser mergulhar mais fundo em histórias como essa, se inscreva no canal e venha caminhar comigo nessa jornada de fé,
motivação e propósito. O mundo precisa ver a sua melhor versão.